com Deus o quê? Face a face, e nem foi Moisés que falou isso. Foi o próprio Deus. Quando Miriam e Arão se voltaram contra Moisés, fizeram um esquema lá para querer derrotar ele, para derrubar a liderança dele. E Deus chamou eles para a tenda, ó, chega aqui pertinho, aqui, deixa eu ter uma reunião com vocês. Está vendo esse homem que está aí? Eu falo com ele. Com vocês eu falo por revelação, por sonhos. Mas com o meu servo Moisés, eu falo face a face. Eu falo face a face. Moisés, irmãos, é aquele homem que foi preparado para tirar Israel lá do Egito. Moisés foi preparado para tirar aquele povo. A Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso da terra, e teria que ser mesmo, porque o povo enjoado é aquele povo de Israel. Um povo rebelde, reclamava de tudo, tudo que Moisés falava, fazia, era ruim. Sabe? E outra coisa que a gente vai aprender nos cursos futuros aqui, tem gente que fala que maná é uma bênção. Só que lá na Bíblia, maná não foi bênção coisa nenhuma. Maná foi prova, irmão. Deus provou Israel. Eles reclamaram tanto, Deus deu prova. Por que eu falo que maná não é bênção? Que a gente fala assim, Deus é um maná, é um bênção. Que é bênção. Irmãos, imagine só, você vários anos comendo a mesma coisa. Imagina só, você 1, 2, 3 anos comendo a mesma coisa todos os dias. Café da manhã, almoço, café da tarde, janta. Feijoada é bom, não é, irmão? Sim ou não? Esses dias eu fiz uma, ó. Top de linha. Os irmãos mandando mensagem, hein? Biscoito de polvilho é gostoso, sim ou não? Os irmãos ficam me cobrando aí. Tá? É gostoso. Agora pensa, você comer com biscoito de polvilho todo dia. Só tinha isso, irmão. Então já aí você já começa a entender. Tá? Mas voltando aqui, imagine o peso do homem de Deus chamado Moisés, aquele homem que falava com Deus, aquele homem que tinha intimidade com Deus, o homem que liderava Israel, o homem de peso. Moisés era o homem que dividiu o mar vermelho, é o homem que trouxe o maná, era o homem que bateu ali o cajado na rocha, ou sei lá, bateu, feriu a rocha, e a rocha saiu água, e muitas outras coisas aconteceu com Moisés. Moisés, irmãos, é aquele homem que quando saía da tenda, sabe o que acontecia com o rosto dele? Ixi, tem poucas pessoas que sabem. O que o rosto dele acontecia com o rosto dele? Brilhava. O rosto dele brilhava, é musiquinha de escola dominical de criança. Brilhava, brilhava, seu rosto brilhava. Pois lá, no cume do Monte Sinai, o Deus com Moisés. Olha só que lindo. Todo mundo aqui frequentou a escola dominical. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, irmão? Tem gente que fala assim, pastor, por que você não acaba com a escola dominical? Tem muitas igrejas acabando, meu irmão. É a melhor escola do mundo. Agora, quem morreu? Esse homem, Moisés. E Josué olha para trás, irmão, e vê um legado. Rapaz, e Deus fala assim, Josué, você vai ficar no lugar de Moisés. E ele olha para o passado de Moisés e fala, meu Deus, quem sou eu? Vai dar só B.O. Eu não estou na altura de Moisés. Irmão, estou colocando você para refletir comigo. Coloque-se no lugar de Josué. Olha quem era Moisés. Talvez você tenha alguém de referência na sua casa, na escola, alguém que você tem uma referência. E essa pessoa de referência morre, e aí de uma hora para outra fala assim, é você que vai ficar no lugar. Mas tipo assim, Deus não escolheu Josué assim, a moda vai ser embora, não. Porque para quem sabe ler a Bíblia, Josué é aquele pessoa que ficava ao lado de Moisés o tempo todo. Quem estava do lado da tenda quando Moisés estava lá? Porque só Moisés entrava na tenda, mas quem estava do lado de fora lá, esperando? Josué. Não sair de perto de Moisés. Então, assim, ele não foi escolhido à toa. Mas a responsabilidade, quando se coloca em cima de alguém, é muito grande. Sabe? Josué olha para trás e vê um legado insuperável. Ninguém foi maior do que Moisés no Antigo Testamento no cargo dele, na situação dele. E ele olha para frente agora e ele vê o Rio Jordão. Não o Rio Jordão igual aqui, esse rio que a gente conhece aqui, o Rio Piracicaba.
Ou, até que o Rio Piracicaba é grande, né? Esse rio aqui que passa aqui o Ribeirão Ipanema, que você passa ali. Eu já vi história que teve gente ali que nadava lá de cima, lá, que vinha. Diz que teve algum ano aí que esse rio foi cheio, mas eu não lembro disso. Mas enfim, você atravessa ele ali a pé, mas o Rio Jordão estava cheio, não tinha como. E ele olha aquele Rio Jordão na época da cheia, um obstáculo intransponível. De um lado ele olha o povo, sabe? A um menor sinal do perigo, todo mundo queria voltar para o Egito. O povo reclamava. Qualquer coisa que acontecia, o povo queria voltar para o Egito. Humanamente, irmão, Josué tinha todos os motivos para recuar. Ele estava assumindo uma responsabilidade que faria qualquer pessoa desistir. Se eu olhasse assim, teria o mesmo pensamento. Meu Deus, eu não estou apto para assumir. Assumir o legado de Moisés. Talvez você se sinta da mesma forma que hoje. Uma responsabilidade que é grande demais para você carregar. Talvez o seu antecessor era bom demais. Talvez o desafio para frente parece um rio intransponível, um rio que talvez que parece que vai afogar você, parece que você vai enfrentar uma luta muito grande, parece que aquilo que você pegou para fazer, ou tem uma aspiração no seu coração para fazer, é muito grande, você olha e fala assim, meu Deus, eu não vou suportar, eu vou afogar, e é exatamente nesse cenário de incerteza, é nesse cenário de perdas que Deus aparece para Josué e fala assim, levanta-te, Josué. Fala para o irmão que está do seu lado assim, levanta-te, Josué. Bem, irmãos, eu gosto de ler a Bíblia, e eu também não gosto de falar quantas vezes que eu li. Interessa é para mim. Mas, todas as vezes que a gente vê Deus operando alguma coisa, o cenário era desfavorável. Talvez você encontre um cenário favorável, mas a maioria, o cenário era desfavorável. Parece que Deus, ele ama fazer coisas assim. Sabe, aonde não tem solução, ele arruma uma solução. Aonde o cenário é desfavorável, ele arruma um jeito. E a gente que talvez não entende essas coisas, do modo que Deus trabalha, a gente fica frustrado. E Josué também, ele ficou frustrado, ele começou a querer voltar atrás, a responsabilidade dele era grande, mas a gente pode orar ao Senhor nessa noite, então fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos agora, Senhor, no teu Espírito Santo, que o Senhor possa remover as escamas dos nossos olhos. Não queremos apenas ver as pedras, não queremos ver os rios, não queremos ver as dificuldades, não queremos ver os desafios, não queremos ver o que está na nossa frente, não queremos ver os muros, não queremos ver a multidão, queremos ver a realidade invisível do reino do Senhor. Que nesta hora, Deus, a Tua palavra transforme o nosso medo em confiança e o nosso desânimo em um bom ânimo. Então fala agora, Senhor, aos nossos ouvidos, em nome de Jesus. Repita comigo, Senhor Jesus, abra o meu coração, abra o meu entendimento, para eu receber a sempre viva palavra do Senhor, e nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Sabe qual que é o maior inimigo de Josué? Não foi o rio, não foi os gigantes, não foi as pelejas, não foi o povo. O maior inimigo de Josué, o primeiro e maior inimigo de Josué foi a mente, a mentalidade. Mentalidade de quê? De lembrar quem era Moisés. Poxa, como é que eu vou ser igual a Moisés? Então, o maior inimigo de Josué não foi essas coisas, foi as lembranças de Moisés. Josué, ele viveu próximo de Moisés e ele teve experiências extraordinárias. Eu, graças a Deus, com meu pai e minha mãe, eu tive experiências extraordinárias.
Eu nunca viajei e eu vou começar a viajar agora para ir em esses lugares de curas, de manifestação de milagres. Já até estive conversando com alguns aqui que provavelmente irão comigo, mas até então, a minha maior referência é o meu pai e minha mãe. Amém? De coisas que a gente já viu. E eu tenho certeza que para muitos aqui também. De milagres, de sinais, de maravilhas. Eu não sei se vocês se lembram que nós temos a natureza espiritual e a material, tem o mundo físico e o espiritual, e que Deus, que Jesus, ele dominava tanto uma contra a outra. O primeiro Adão é assim como o último Adão. Como é que eu falo isso? Porque você percebe que Jesus, ele dominava a natureza. Né? A chuva, o mar se acalmava, multiplicava os pães, os peixes, ele dominava isso aí. Mandava lá o Pedro lá pescar e o peixe vinha. E eram muitos peixes, ele dava ordem. A gente até cantou aqui da ordem das estrelas, ele dá ordem, então ele manda nisso, ele é autor disso. Ele é o rei dos reis. Então ele tem autoridade sobre tudo e todos, assim como Adão tinha, Jesus também tinha. E ele nos outorgou essa autoridade, ele falou assim, olha, em meu nome vocês farão coisas maiores ainda. E muitas coisas eu vivi experiências que não tem como esquecer com meu pai, assim também Josué, me fala aí, tem como esquecer das experiências que Josué teve com Moisés? Não teve como esquecer e falar assim, meu Deus, mas essa pregação não está se referindo nada a mim com meu pai, nada disso não. Estou trazendo à memória a nossa vida e a sua vida, do cenário que nós estamos vivendo. Eu não sei o seu cenário, eu sei o meu, mas eu estou querendo trazer à luz do cenário que você está vivendo hoje. Porque a tendência humana, irmãos, é sempre olhar para trás e tentar replicar o que funcionou antes. Eu quero fazer igual o fulano de tal. Eu quero fazer igual. Isso não funciona. Não tem como, porque Deus trabalha na vida das pessoas individualmente, cada um do seu jeito. Às vezes a gente tenta imitar alguém e querer fazer igual a pessoa, não vai dar certo. Enquanto nós falássemos, Senhor, eu estou aqui, usa minha amiga, usa conforme a tua vontade da minha vida, irmãos, aí as coisas começam a dar certo. Porque a gente fica querendo imitar, não vou imitar a Martinelli, vou imitar o Tiago, vou imitar o de óculos, vou imitar o cara que prega sentado. Irmãos, não adianta. Aquilo que Deus tem para você é único. É para você. Sabe, eu na minha infância, eu gostava muito do Novo Som. Eu perdi um show do Novo Som. Era Novo Som, Catedral, na minha época. Hoje é diferente, os cantores são diferentes. Mas eu gosto deles ainda. E a minha vontade era cantar igual o Alex. Meu irmão, eu nunca consegui. Quando chegava no banheiro e chegava nos tons altos, meu Deus, faltava as paredes, a cerâmica trincar. E a goela ir embora. Até entender, falei assim, não. Esse dom que Deus deu para ele, essa tonalidade, esse timbre, é para ele. É dele. E Deus vai trabalhar na minha vida com o meu timbre. Mas aí tem gente que não entende isso, sabe? E tenta fazer igual. Aí a gente quer fazer o método. A gente quer usar o cajado de Moisés. A gente quer usar o estilo de Moisés. Mas daqui aprendemos algo fundamental sobre o reino, irmão. Deus não tem cópia. Você já leu a Bíblia? Não tem cópia. Olha os discípulos. Cada um de um jeito. Não tem cópia. No reino de Deus não tem cópia, ele só tem originais. Você é original. O Pedro, essa semana, ele pegou meu celular e falou assim, papai, vou abrir o seu celular com minha digital. E, pode tentar o dia inteiro aí que você não vai conseguir. Por quê, papai? A digital é única. A sua é única. Ele achou que era só enfiar o dedão lá e abrir meu celular. Não é assim que funciona, pai. É única, você é único. Deus quer trabalhar com você unicamente. O texto aqui nos lembra que Josué não poderia ser o Moisés 2.0. Eu quero ser o Moisés 2.0. Ele tinha que ser o primeiro Josué. Não existiu outro Josué. Ele tinha que ser o primeiro Josué. O perigo da comparação, irmão, nos paralisa. Você quer ter sua vida assim frutífera?
Não comece a comparar com os outros. Na sua área ministerial, você pode ouvir muito, você pode ler muito, você pode pegar referência, mas querer ser igual, jamais. Não tente, não vai funcionar. Não tente. Irmãos, não tente viver a fé da outra pessoa. Não tente viver a experiência da outra pessoa. Nós precisamos pedir ao Senhor termos as nossas experiências profundas. Não é experiências rasas, não, é experiências profundas com o Senhor. E o Senhor, irmão, vai te levar em experiências profundas. E olha que as experiências profundas, muitas das vezes, não é experiências de riso, não. As experiências são de choro. As experiências são de lamento. As experiências de padecimento. Moisés teve experiências com Deus, mas as experiências deles foram fortes. Mas fez com que ele, se tornasse um homem de fé em Deus. Deus não quer repetir história, Deus quer fazer história diferente. Deus quer fazer uma nova página usando a sua vida. Olha só no versículo ênfase aqui que nós lemos. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Preste atenção aqui, irmão. Deus, o que Deus prometeu e o que ele não prometeu. Deus não disse a Josué, eu vou te dar as mesmas pragas que dei para Moisés. Porque não foi uma experiência com Moisés, as 10 pragas lá no Egito? Sim ou não? Deus falou assim, olha, eu vou te dar as 10 pragas que eu dei lá no Egito para você. Não, ele não disse, eu vou te dar a mesma coluna de fogo, irmão. Presta atenção, foi tudo diferente na vida de Josué. Porque Deus, ele quer trabalhar na minha e na sua vida diferente. Deus prometeu algo mais profundo para a nossa vida. Agora, uma única coisa que ele falou para Moisés e falou para Josué era o seguinte, eu estarei contigo. Você pode ter experiência diferente, mas a palavra dele, que ele falou para Moisés e para Josué, eu estarei com você. As experiências serão diferentes, mas eu estarei com vocês. E ele não falha, meu irmão. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. E como Deus aqui não se refere ao método, Deus se refere à fidelidade. E ele é fiel, ele não se refere a método. Há diversos tipos de métodos que nós podemos trabalhar, mas Deus, ele é fiel. Ele está dizendo assim, Josué, os cenários mudaram, o líder mudou, mas eu estou com você. O desafio agora não é atravessar o Mar Vermelho, o desafio agora é atravessar o Rio Jordão, agora é atravessar, fazer outras coisas diferentes. Amém? Glória a Deus. Em João capítulo 2, versículo 11, a gente vê a bodas do Caná. É o primeiro milagre que a Bíblia fala que Jesus realizou que nem ele queria, mas pela insistência da mãe. E por essa insistência aí, tem algumas religiões aí, né? Não vou falar qual. Não, se você pedir a mãe vai insistir com o filho e o filho vai responder. Misericórdia. Mas Jesus, ele manifestou ali a glória dele naquele cenário, os discípulos creram nele. Mas eles não colocaram a fé no vinho. Eles não fundaram o ministério da transformação da água em vinho. Mas eles creram em quem? Na pessoa de Jesus. Eles creram na pessoa que fez aquilo. Porque ele manifestou o quê? Um sinal. Por que eles falam de sinal? E a gente vai falar isso nos estudos aqui na nossa igreja. Sobre profeta, que são 5 ministérios da igreja, que o ministério de profeta precisa exercer e ter na nossa igreja. Porque o ministério do profeta tem que ter o quê? Sinal. Sinais. Se não tem sinal, não tem profeta. É mentira, é conversa fiada. Ficar falando que é um monte de coisa ali, profetizar. Mas o que acompanha o profeta é o sinal. Foi por isso que Nicodemos, quando viu que ele tinha uma mente mais aberta, ele falou assim, olha, ele não ficou prestando muita atenção na palavra do Senhor.
Mas ele estava acontecendo sinais. Ele falou, opa, está acontecendo sinais. Ele é um profeta. Tem que procurar conversar com ele. Irmão, se você viaja para uma cidade e para o carro para abraçar uma placa que indica o nome da cidade, você nunca chega ao destino. Porque a placa que indica a cidade, ela sempre está antes da cidade. Sim ou não? Não é igual já aconteceu comigo, de falar assim, tem quebra-mola, mas o quebra-mola, a placa já estava em cima do quebra-mola. Já aconteceu com você? Colocaram a placa no lugar errado. Colocar assim, ó, daqui a tantos metros tem um quebra-mola. Já colocou, não tinha nada, quebra-mola, estragou o carro. Mas se você vê uma placa da cidade, bem-vindo em Patinga, você lá abraçar aquela placa, você não chegou na cidade. Você não adentrou a cidade. O milagre, sabe, talvez é a placa que está indicando, mas o destino, Jesus é o destino. O texto aqui nos adverte, quando o brilho das bênçãos desvanece, corremos para conseguir essa maravilha. Isso é visto em sinais e não é fé. A fé do reino, sabe o que a fé do reino diz? Mesmo que a água não vire vinho hoje, eu ainda confio no dono da festa. Talvez a cura que você pede hoje, ela não vai se manifestar. Mas mesmo assim, eu continuo confiando no Deus que cura. E se o vinho acabar? E se a água não multiplicar? Ou se a água não transformar em vinho? Eu ainda continuo acreditando, confiando no dono da festa. Talvez hoje você entrou aqui frustrado. Talvez hoje você esteja olhando e vê Deus prosperando o irmão, Deus abençoando uma família, Deus abençoando um empresário, Deus abençoando um trabalhador, Deus abençoando alguém de forma específica. Talvez você olhe e veja uma família sendo curada de dor mesmo, dor física ou cura física. Talvez você vê uma casa que está enferma e aquela casa foi abençoada e foi curada e você pergunta, Deus, por que isso não acontece comigo? Por que isso não acontece do mesmo jeito comigo? E a resposta para o Senhor, olha, presta atenção aqui, a resposta para o Senhor hoje, para você hoje, não coloque sua fé no que eu fiz para o outro. Coloque a sua fé em mim, porque Deus é um Deus de variedades. O que é isso, pastor? Ele lida com cada pessoa de forma diferente. Deus curou os cegos? Todos os cegos foram curados da mesma forma? Foram, irmão? Não. Deus lida com cada uma pessoa de forma diferente. Então não quer dizer que Ele curou alguém lá, que Ele não vai te curar hoje, mas Ele está trabalhando em você de forma diferente. Não é para que a sua fé venha desfalecer, não é para a sua fé diminuir. A fé do reino, irmãos, ela é personalizada. Ele sabe o que funcionou para Moisés, que não ia servir com Josué, e ele sabia também o que servia para Josué, que não ia servir para Moisés. Jesus sabia o que ia funcionar com cada discípulo dele. Por isso que ele confiou algumas coisas em Pedro e não confiou em Judas. Ele sabe que funcionou com o seu irmão. Pode não ser o que você precisa agora. Talvez a porta de emprego para o irmão que está sendo abençoado, talvez a empresa que o irmão está sendo abençoado lá, talvez não é para você. Porque ele sabe que você abrir uma empresa, você prosperar, ele vai te perder. Você vai entrar por uns caminhos diferentes. Aí você vai ficar orando a vida toda e vai ficar sendo frustrado. Então começa a mudar a oração e fala assim, Senhor, eu queria fazer isso, mas agora eu não quero fazer mais. Então, fale ao meu coração aquilo que o Senhor quer que eu faça. Irmãos, quando nós oramos aqui, pode ter certeza, quando você começar a orar assim, as coisas na sua vida vão começar a dar certo. Tem gente que fica insistindo. Esses dias mesmo eu falei com a Sandra, começa a fazer umas coisas voltadas para Deus, começa a abrir portas, irmãos, e é coisa assim, talvez irrecusável. Mas será que é para mim?
Será que é o que eu estou pedindo a Deus? Será que eu vou suportar todos os pesos que vêm por cima disso aí? Será que eu vou dar conta de tudo? Irmãos, pare de buscar o repeteco. O que é repeteco? Eu brinco isso com o Pedro. O Pedro, essa música, ele fala, o que é? É repeteco. É 3 notas só. Você toca as 3 notas, a mesma música. Tudo é repeteco, ele morre de repeteco. Então pare de repetir as coisas de outras pessoas. Comece a descansar em Deus e procure, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor tem para a minha vida hoje? Para o meu futuro? Para a minha igreja? Para a minha vida? Talvez o que está dando certo para um não vai dar certo para você. Estou falando de experiência própria. Deus, irmãos, ele está na Bíblia. O que ele trabalhou com Abraão, o que ele trabalhou com Moisés, por que o dilúvio veio justamente com Noé, não veio com Moisés, não veio... Deus, ele trabalha com cada um no tempo certo, na estação certa, mas a gente precisa estar alinhado com o Espírito Santo, irmão. Quem está alinhado com o Espírito Santo não erra. Talvez hoje você entrou cansado, dando cabeça, né, eu vou seguir isso, eu vou aqui, eu vou na bolsa de valor, eu vou abrir aqui, eu vou fazer esse negócio aqui, irmão, acaba dando certo em nada. Sabe por quê? Você acha que a sua direção é a correta. Você vai cometer o mesmo pecado que Adão cometeu e que muitos cometem hoje. Sabe o que é isso? Pecado da insubmissão. Não é insubmissão ao pastor, seu líder, não. É insubmissão ao Espírito Santo. O Espírito Santo está falando no seu coração, olha, ande por esse caminho. Faz isso. Ele está falando, você sabe que ele fala. Mas aí ele fala, não, eu sou o dono do meu nariz. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Vai dar certo, irmão. Pode até dar. Mas não foi Deus que abençoou. Você sabe por quê? Irmãos, presta atenção. Eu não estou dando indireta para ninguém aqui, tá? Eu tenho aprendido isso. Sabe quando tem a bênção de Deus? Quando a gente lê na Bíblia, fala assim, a bênção de Deus é quando você tem, independente, você tem trabalho, você é empresário, você tem tempo para ir para a igreja, você tem tempo para dormir, você tem tempo para a sua família, você tem tempo para Deus. Isso é bênção de Deus. Porque se não foi isso, não foi Deus que colocou. Porque eu garanto isso. Pastor, mas eu estou próspero, mas eu garanto para você, biblicamente, que isso não é bênção de Deus. Sabe por quê? Rapidinho. Vai começar a dar problema na junta, dor na coluna, vai infartar, vai dar problema de saúde, e você não vai aguentar, e Deus não está nisso aí. A Bíblia fala assim, a bênção do Senhor é que enriquece. Só que tem gente que pega esse negócio e começa a trabalhar e querer fazer um monte de coisa para, olhando só isso aqui. E esquece do corpo físico. E o corpo físico pede tempo de descanso. Irmão, eu já caí nessa aí. E não quero cair de novo. Eu aconselho vocês, nós vamos falar muito sobre isso aqui. Para os empresários, nós vamos ter curso de empresários aqui na igreja, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que os irmãos enriqueçam, mas a enriqueça uma bênção de Deus. Não é fazendo loucura por aí afora, não gosto muito estão fazendo. Você não tem noite de sono, você não tem uma vida tranquila, se não passeia, se não desfruta daquilo que Deus te deu, meu irmão, não é de Deus. Volta aqui para a mensagem. A fé que sobrevive às perdas. Sabe aquele evangelho pela metade? Aquele que só fala de bênção e prosperidade? Ultimamente tem falado muito sobre isso, e vou continuar falando. Só que a prosperidade é a bênção de Deus. Mas o texto é enfático, o reino inclui desafios e adversidades. O testemunho de Estevão, por exemplo, lá em Atos capítulo 6, versículo 7. Irmãos, quer um homem cheio de fé? É Estevão. Mas o homem era cheio de fé, tinha direcionamento do Espírito Santo, mas o que aconteceu com ele? Levou um bocado de pedrada e acabou o quê? Morrendo. Eu quero ter uma fé assim, pastor. Estevão era um homem de fé, irmão, e foi apedrejado. Mas tem pessoas que perguntam, pastor, então um homem cheio de fé, ele pode passar por isso também? Porque as pedras voaram nele.
Talvez uma pedrada bateu na cabeça dele e já começou a ficar tonto ali. Irmãos, a fé de Estevão não era para evitar a morte, mas para vencer a morte. A fé que eu e você temos que ter não é para evitar as adversidades da vida, mas é para vencer a morte. Sabe por quê? Porque ele venceu. Qual o sentido? Ele morreu vendo o céu aberto. E Jesus, de braços abertos, a recebeu. O que adianta morrer com tanta coisa? E a primeira coisa que vê é o inferno, é a chama ardendo. Meu Deus do céu. Tem um filme espírita aí, antigo, né, de romance. Acho que muita gente aqui viu, chamava Ghost. Quem lembra? Quem viu esse filme? Ghost. Aí quando o cara do mal morria, aparecia lá um espírito imundo lá, que pegava que a pessoa saía arrastando, não era? E levava para um buraco negro lá. É um filme espírita. Só estou trazendo aqui a memória. O lugar que a pessoa vai não é um lugar bom. Mas Paulo, lá em Atos capítulo 14, versículo 19 e 23, fala assim: então alguns judeus chegaram a Antioquia de Icônio e instigaram as multidões. Apedrejaram Paulo, irmão. Paulo foi apedrejado. Eu até lá em casa falei assim: eu vou chamar alguém lá da igreja, vou pedir para ele ficar deitado no chão, vou arrastar ele, igual arrastaram o Paulo. A pessoa entender como é que é. Apedrejaram o Paulo e arrastaram para fora da cidade. Claro que eu não ia arrastar para fora da cidade, é só um exemplo aqui dentro, tá, gente? Pegaram o Paulo e arrastaram. Eu tenho por mim que ou ele desmaiou ou ele fingiu de morto. Tá? Tem essas duas. Quem gosta de analisar a Bíblia aí, né, moça? Tem essas duas aí. Ou ele fingiu de morto, ou ele desmaiou, né? Levou uma pedrada e desmaiou. Uma não, várias pedradas. Então a Bíblia fala apedrejaram, então, ou seja, muitas pessoas jogou pedra no Paulo e o arrastaram para fora da cidade pensando que ele estava o quê? Morto. Talvez ele fingiu de morto, né? Ou ele estava desmaiado. Eu acho que ele fingiu de morto. Não tem um bicho que finge de morto? Qual bicho que é o animal? Gambá. Gambá, quando ele sente em perigo, fica duro, irmão. Você pode bater nele que não levanta de jeito nenhum. Aí na hora que o predador sai, ele levanta ali, ó, e vai embora. Diz que cabrito também é assim, se quando ele escuta um barulho grande, ele cai duro. Aí, irmão, quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Nada parava esse homem. Prepararam ou pregaram as boas novas naquela cidade e foram muitos discípulos, fizeram muitos discípulos. Então voltaram para a Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo seus discípulos, encorajando a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas. Um alerta para você e para mim. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Tem gente que fala assim: pastor, minha vida está uma tranquilidade total. Eu estou só na paz com Deus. Está assim, eu não vou falar assim, irmão, que você está... Não, mas alguma coisa não está certo. Porque, pela palavra do Senhor, o cristão não é passar por luta, não, é perseguido, irmão. É perseguido no trabalho, ele passa por alguma luta, ele passa por alguma aflição. E aqui o apóstolo Paulo, ele não mente, ele está dizendo assim, ó, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-se presbítero em cada igreja, e com oração e jejum, e encomendaram ao Senhor em que haviam confiado. Olha só, Paulo foi apedrejado em Listra, foi dado como morto, levantou-se, voltou para a cidade para encorajar outro. Fala assim comigo: eita glória! Eita glória! Tem gente que leva uma pedrada, nunca mais volta na igreja. Eu tenho que aprender com Paulo, gente.
Tem gente que leva uma palavrinha, nunca mais, não sei o que, aquele crente dodói, irmão. Paulo não era dodói, ele levou, foi pedrada, não foi palavra, não. Eu já levei uma pedrada, os irmãos sabem da história aqui. Irmãos, e dói demais. Agora imagine Paulo levar várias pedradas. A fé, irmãos, que é um gene espiritual, é como um gene espiritual de resiliência. Ela não impede a tempestade, mas impede que o barco afunde. Olha lá em Atos capítulo 27, Paulo, ele está viajando, e aí o barco ele sofre um naufrágio, todo mundo cai na água. Primeiro eles lançam os prisioneiros primeiro, parece que lançam os prisioneiros primeiro, para ver se eles iam sobreviver. Acho que é mais ou menos isso. E daqui a pouco todo mundo cai na água, mas eles sobrevivem na ilha. Irmãos, é exatamente isso. A fé não impede a tempestade. Paulo estava dentro do barco. Não impediu a tempestade veio. Sabe? Mas nenhuma daquelas pessoas morreram, porque foi a palavra do Senhor. Amém? A moeda do reino de Deus, irmãos, é a escolha crucial. Eu já fui no Paraguai, fui na Argentina, os 2 países mais distantes que eu fui até hoje. Você chegando lá, você não compra com R$1. Pode até comprar, mas ele é muito desvalorizado. Porque cada país tem a sua moeda. Tem moeda que vale mais. O real já valeu mais. O dólar, até uns 3 meses atrás, valia mais, mas hoje vale menos. Mas se você for no Japão, você não compra com real, porque lá tem uma moeda deles. Se eu não me engano é iene. Se você for na Europa, lá é o euro. Se você for na Argentina, peso. Quando eu fui lá, eu fui como milionário. Com R$100, comprei milionário. Com R$100 comprei coisa demais, porque na época lá o peso não estava valendo nada. Você com R$1 você comprava muita coisa. Ou seja, cada país tem uma moeda. Sabe qual que é a moeda do reino de Deus? Fala comigo assim: a fé. A moeda do reino de Deus chama o quê? A fé. Para viver nesse mundo, irmão, a gente precisa de moeda. Agora, para viver o mundo espiritual, a gente precisa de quê? De fé. A Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o combustível, é a moeda do mundo espiritual, irmão. Se você for nos Estados Unidos e outros lugares, você precisa ali usar a moeda daquele país. E a moeda do reino não é nada menos do que a fé. É a moeda do reino. A Bíblia fala em Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. Ele diz que tudo é possível ao que crê. Aquele que tem fé. Quem tem fé compra o impossível. É uma moeda. Jesus falou assim, olha, a tua fé te curou. Porque quando você vai na farmácia, você compra um remédio, que não é para curar. O remédio é para remediar. A indústria farmacêutica não quer que você se cure. Ela quer que você trate, fica a vida toda tratando. Mas Deus não quer isso. Deus, Ele quer curar. Ele é o Deus da cura. Então, pela tua fé você foi curado, pela tua fé você salvou. Então, a moeda do reino de Deus é fé. Aleluia, irmãos. Pense em Abraão, ele recebeu uma promessa, mas não recebeu o boleto para pagar ela. Ele recebeu um sonho de ser pai de nações. Quando seu corpo já estava velho, ele esperou 25 anos. Aos olhos humanos, irmãos, aos olhos humanos, a moeda dele estava perdendo valor. Mas no reino da fé, no reino da fé, no reino de Deus, a moeda de Deus não desvaloriza. Amém? Pelo contrário, a Bíblia fala assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda,
Aqui, quanto maior, é que chama o negócio do ouro? Hã? Não é barra de ouro, quando você acha na natureza, pepita de ouro, quanto mais você acha, é maior, é valioso, né? Mas no reino de Deus é o contrário. Se você tiver fé no tamanho do grão de mostarda, essa fé é muito grande no reino de Deus. Tem gente de fé aqui, meu irmão? Tem gente com fé aqui? Diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Para a gente encerrar, nós olharmos para a jornada que nós fizemos hoje. Josué, Abraão, Pedro, de Estevão. A fé do reino não é amuleto para evitar problemas. A fé é a arma para você enfrentar as batalhas. Por isso que a gente precisa ser homens e mulheres de fé, para enfrentar as batalhas. E nós vamos enfrentar muitas batalhas daqui para frente. Quem tem sonho tem batalha. Quem não tem sonho, quem não faz, não tem batalha. Preguiçoso não tem batalha, preguiçoso nem fé tem. Porque não tem ânimo para fazer as coisas. Agora, quem tem ânimo, quem tem fé, quem quer crescer, irmão, vai enfrentar lutas, dificuldades, mas cheio de fé. E a gente precisa aprender que a fé não precisa de métodos repetidos. Deus, ele trabalha em cada um particular. Aprendemos que ela não foge das pedras, mas nos permite a ver os céus abertos e Deus está conosco. Ele não se baseia naquilo que vemos, mas naquilo que Deus já prometeu para nós. O apóstolo Paulo deixou o segredo da resiliência. Está lá em 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Olha só. Vamos colocar de pé? Vamos orar ao Senhor? Aleluia. Nós vamos orar ao Senhor e depois da oração a gente vai colocar o vídeo das atividades que a gente está fazendo na igreja e colhermos as ofertas e os dízimos. Senhor Deus e Pai, agora aqui nós estamos diante do Senhor, ó Pai, diante dessa palavra. Nós aprendemos 3 coisas hoje. Nós vemos que nós vamos passar pelas pedras. Estevão foi acusado, passou por problemas. Ou talvez tem gente aqui passando por problemas também, injustiças. Parece que essas coisas vão esmagar, Deus. Mas a Tua palavra diz que nós não podemos olhar para as mãos que atiram as pedras, mas olhar para o Senhor, para o alvo. Eu convido você que está aqui nessa noite a olhar, os céus estão abertos para você. Receba a paz que o Senhor está dando em meio ao conflito. Você pode ser o Abraão de amanhã. O tempo passou, as promessas começaram talvez a murchar na sua vida. Está prestes a desistir de algo que Deus colocou nas suas mãos. Mas Deus trouxe você aqui nessa noite para te dizer: a semente da fé ainda está ativa. O fato de ainda não ter acontecido não significa que Deus falhou. Significa que Ele tem um tempo perfeito para te abençoar. Deus, então, permita isso, ó Pai. Se essa palavra falou com alguém aqui, Deus, que ela não venha jogar fora a sua moeda. A fé, a sua vitória está sendo forjada na espera, Senhor. Para que essa pessoa possa se sentir como Josué diante do Jordão. Olhar para o desafio à frente, talvez se sentir incapaz de atravessar o rio está cheio, as águas estão bravas, estão atormentando, e talvez se sente sozinho, mas agora ele está ouvindo a voz de Deus, a voz do Rei, rugindo sobre sua vida e falando: não te mandei eu. Esforça-te, tem bom ânimo. Você não precisa do cajado de Moisés, você só precisa da minha presença. Deus prometeu que estará conosco, Ele nunca vai nos desamparar. Pai, nessa oração que a gente faz ao Senhor, ao Teu povo, que cada pessoa saia daqui não apenas com informações, mas com a fé que impulsiona o reino de Deus e que vem aqui na terra e que faz as coisas acontecerem. Ó Deus, que a coragem de Josué, que a visão de Estevão, ó Deus, permaneça na vida de cada um de nós e que nós não venhamos andar por vistas, mas andar por fé, em nome de Jesus. Amém.
Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Podeis assentar só um minutinho enquanto nós vemos o vídeo e colhemos as ofertas.